Hoje está bastante frio, mas vamos que vamos, firmes no propósito do Senhor, de ler a Bíblia juntos, à madrugada, levar a palavra do Senhor adiante. Que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te damos graça por mais esse dia, Senhor, na tua presença, Pai. Como é bom e agradável poder estar e receber cada vez mais de ti, com os estudos que o Senhor tem nos dado, com essa fome e sede da tua palavra, Senhor. Amado Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos blinde com o teu poderoso sangue, que o Senhor coloque nossa mente cativa a ti, que o Senhor venha nos mostrar o que o Senhor quer verdadeiramente. Abre o nosso entendimento para receber a clareza da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pela tua armadura celestial, pelo teu capacete, a tua couraça, teu escudo, a espada e as sandálias e o cinturão estejam sobre as nossas vidas nessa manhã, ó Pai. Bendito é o teu nome, bendito, a ti nós damos glória, a ti nós damos honra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos firmes na palavra. Hoje nós vamos continuar lendo Mateus. Ontem nós paramos no capítulo, nós lemos o capítulo 19. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 20. Então pegue sua Bíblia. Hoje são 4, né? Isso. Vou anotar aqui. Vamos lá? Só botar meu relógio para mostrar. Para não me perder. Hoje nós vamos ler o Mateus, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça os outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E, saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Aos que chegaram primeiro, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga, o calor
o dia inteiro? Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eita Deus, é forte, hein? É, Jesus. Capítulo 20, versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, que adorando-o, lhe pediu um favor. Perguntou-lhe ele: O que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcar isso aqui porque é forte. Tudo que chamar a sua atenção durante a sua leitura, você marca, depois você volta lá, lê de novo. Se você não entender, pede discernimento de Deus. Porque às vezes nessa passagem Deus quer falar com você, quer te entregar uma mensagem e você tem que estar atento. Vamos lá, capítulo 20, versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Essa passagem aqui é interessante porque ela fala que a gente tem que chamar a atenção de Deus, né? E como é que a gente vai chamar a atenção de Deus, de Jesus? Cumprindo o chamado que Ele tem para as nossas vidas, né? Então você tem que entender para que você foi chamado nessa terra, meu irmão e minha irmã. E tem que cumprir. E tem que chamar a atenção do Senhor. Porque quando você chama a atenção dele, o milagre acontece. Aleluia, Jesus. Capítulo 21 de Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aleluia, Jesus. Capítulo 21, versículo 12. E Jesus, entrando no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus efetua curas no templo. 21:14. Vieram a ele no templo os cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças
de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Capítulo 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidaste, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue e lança-o no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui está uma chave, hein, gente? Está uma chave poderosa que o Senhor nos diz. Que temos que dar fruto. Porque se a gente não der fruto, a gente vai secar. Agora, se a gente der fruto, se a gente cumprir o propósito, se a gente multiplicar essa palavra, se a gente levar esse amor adiante, fazendo aquilo que Deus chamou e que arde no seu coração. Não é copiar ninguém, não é fazer igual a ninguém, não. Pegue os bons exemplos, pegue as ideias, ore, coloque-se diante de Deus e siga. Você só não pode ficar paralisado. Capítulo 21, versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E capítulo 21, versículo 24. E Jesus respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me arrependeste, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Capítulo 21, versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Eita glória! Vamos firmes. Capítulo 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem
dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando aos servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro? Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor, e é uma maravilha. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo: o reino do Senhor vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem lhe ela cair, ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes de Jesus. Os principais sacerdotes, versículo 45. Ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Os caras já ficaram preocupados, né? Capítulo 22. Nós estamos lendo o livro de Mateus. Estamos no capítulo 22, vamos iniciar ele agora. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para um canto, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos.
E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou-lhe ali um homem que não trazia veste nupcial e lhes perguntou: Amigo, como entraste sem uma veste nupcial? E ele emudeceu-se. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus fala comigo justamente sobre a questão de você estar preparado, né, para o dia que vai vir. Então, se Ele te chamar, você tem que estar com as suas vestes nupciais, ou seja, você tem que estar pronto, né? Você tem que ter já corrido atrás, já feito aquilo que Ele mandou você fazer. Aleluia, Jesus. Capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dizei-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram e, deixando, foram-se. Capítulo 23, versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão a casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Amém, Jesus.
capítulo 22 de Mateus, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Versículo 41. Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamar-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Beleza, vamos junto, irmão, no tempo que puder. Capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aleluia, Jesus. Capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo
muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo outro no santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas, guia os cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nosso pai, não teríamos sido seus cúmplices pelo sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue de Jesus, derramando sobre a terra, desde o sangue do justo, Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os vossos filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Hoje nós vamos parar aqui. Amanhã a gente continua no capítulo 24 de Mateus. Hoje eu vou parar mais cedo porque eu quero compartilhar algo com vocês, que é o seguinte. Alguns podem perguntar: por que o Daniel está fazendo isso? Acordando de madrugada, lendo a Bíblia, não tendo ninguém online com ele. Só passa um, passa outro. Gente, do fundo do meu coração, sério mesmo. Eu estou fazendo isso porque Deus me pediu. Eu tô um tempo aí já desempregado, né? E tenho buscado algo para minha vida profissional. E nessa busca eu entendi que Deus tinha um propósito muito forte na minha vida. E comecei a orar, comecei a buscar. Eu estou aí já uns quase 15 dias já acordando de madrugada, 4h30 da manhã, ouvindo um cara aí que tem destravado um monte de coisa na vida de um monte de pessoas. E uma das coisas que aconteceu na minha vida foi justamente isso. Houve esse destravar de entender que, independente de emprego, de salário, a gente está aqui nessa terra para cumprir o propósito de Deus, né? E eu fui chamado para isso, e eu louvo a Deus por isso, e eu dei o primeiro passo. E se vai ter gente que vai ouvir ou não, eu não sei, Deus é que sabe. O que eu estou fazendo é a minha parte. Então eu estou aqui todo dia 5h59 da manhã, através do Instagram, e depois eu coloco isso lá no meu canal no YouTube, porque eu no meu canal ainda não tenho um número de seguidores muito grande para poder começar a live por lá, mas assim que eu tiver, e eu creio que o Senhor vai me dar, eu vou começar essa live lá, e a gente vai ficar junto, né? E com certeza essa palavra vai ser ouvida por alguém, né? E por que eu comecei isso? Porque eu falei lá no início, né, explicando esse projeto, que eu não tinha lido a Bíblia toda ainda. Então, isso é muito ruim, porque a palavra é a fonte que nos alimenta, é o alimento. E se a gente não conhece a palavra, como é que a gente vai alimentar outras vidas? Então, eu precisava muito disso. Então, eu fiz um compromisso. E não está sendo fácil, porque dá sono, dá cansaço, né? Tá frio, vocês estão vendo aqui de gorro, porque hoje está muito frio. Mais uma vez feito o compromisso, eu tenho que arcar com o compromisso. E acabou, e não vou parar. Não vou parar enquanto eu não chegar até o fim, porque eu entendi que muitas pessoas iniciam muitas coisas, ficam no caminho, mas grande é a recompensa dos que não param, dos que seguem adiante. E eu quero desfrutar dessa recompensa. Uma recompensa que não é dinheiro, porque eu não estou ganhando nada em fazer isso, falando monetariamente falando. O que eu quero é que vidas sejam impactadas. Esse é o meu desejo. Amém? Então eu vou orar e amanhã a gente vai estar aqui de novo, às 5h59, continuando lendo a Bíblia. E se você quer isso para a sua vida,
Então chama mais gente, né? Compartilha esse vídeo com várias pessoas, porque as pessoas estão perecendo porque não conhecem a palavra. Muitos crentes, tá? São igual eu, sim, que já tem muitos anos e nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Lê uma parte, lê o Novo Testamento, não consegue ler o Velho, lê uns 4, 5 livros da Bíblia e o ano passa e não consegue ter constância e não consegue terminar. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Te louvo, Senhor, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Te louvo, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui nessa manhã, mesmo frio, mesmo com sono, lendo a Tua palavra, honrando, Senhor, com esse compromisso de estar mais perto de Ti. Te peço, Pai querido, que essa palavra leve fôlego de vida aos que necessitam. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Tomamos posse de um dia excepcional, um dia produtivo, um dia que o Senhor vai destravar a nossa mente para entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos hoje e sempre. Amém. Fiquem na paz e nos vemos amanhã. Até mais. Para, deixa de ser chata. Que chatice.